Muito bem-vindos! Vocês chegaram no canal Monza Experience, o único canal neste vasto YouTube que fala besteiras qualificadas sobre veículos antigos do tipo Monza. Mas aqui nós falamos de várias coisas. De qualquer forma, solta a vinheta. É no silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. E voltamos aqui. Estamos inaugurando aqui uma nova fase do canal, exatamente. São alguns anos de canal falando sobre Monza. Na verdade, já falamos sobre tudo neste canal, né? Absolutamente sobre tudo. O que aparece a gente fala, mas na verdade, o mote do canal, a razão da existência do canal é que a gente anda com esses carros antigos, especialmente esses Monza. Nós temos aqui 3 Monzas. Não vou ficar aqui repetindo, porque se você olhar os outros 200 e lá vai tantos episódios desse canal, você vai perceber quais são os nossos queridos modelinhos. Então, hoje estamos a bordo do nosso querido Monza Automático 88. Esse aqui é o modelo 8788 SLE automático, só não tinha ou só não veio com ar-condicionado. Tá comigo há muito tempo, comprei no ano 2000. Então já são 20 e tantos anos com esse carro, onde já fizemos tudo. E eu também já relatei ao longo do canal, vocês vão perceber aí que tem muito episódio. Retífica de motor, retífica de câmbio, reforma completa, colisão, teve de tudo com esse carro, mas também teve coisa boa. Viagens, aproveitamos bastante o carro, então várias viagens, inclusive a recente aqui no mês de maio desse ano, onde nós fizemos 3.000 e tantos quilômetros, não sem antes fazer uma grande manutenção, que também está aqui no canal, uma manutenção pesada de suspensão completa, além de parte elétrica, tudo, e também depois a parte de carburação, onde nós descobrimos que esse carro tinha o carburador 3E da Brosol, conforme a tabela. Eu ainda não estou acertando aqui, ó. É a posição do celular. Agora vai. Muito bem. Falando um pouco de propagandas, né? Propaganda é um negócio engraçado. Ela tem o objetivo de mostrar ao público determinado produto. Obviamente, com os carros, isso também não é diferente. Então, a propaganda também tem o objetivo de mostrar ao público os carros que estão surgindo. Isso é comum, desde que talvez Henry Ford tenha feito os queridos Ford 29, por aí foi. O fato é que a propaganda faz parte do negócio. No caso dos carros, a gente percebe algumas fases, né? Elas foram passando. Então, por exemplo, você pode soltar esta propaganda aqui. Eu vou soltar 3 na sequência, curtinhas. Aguenta aí que é legal. A primeira é da Volkswagen, falando da Brasília. Então, era um carro novo, um lançamento, um carro de família na década de 70, um projeto 100% nacional, por sinal um belo carro. Um belo design, só tem aqui praticamente no mundo, daí o nome Brasília, em homenagem à capital do Brasil. E aí, o fato é que a Brasília fez sucesso e olha só que maravilha no seu 2º ano. Margarida amava Beto, que amava Lu, que amava Danilo. Danilo amava Mila, que amava Dodi, que amava Elisa, que amava Giba. Giba amava Tânia, que amava Cláudio, que amava Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava Dudu, que amava Priscila, que também amava Dudu. E cada um vive feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam. Sabe o que é? Eu comprei esse Brasília faz 1 ano. E durante todo esse tempo, ele só tem me dado prazer. E isso é o mínimo que eu posso fazer por ele.
Muito legal, E aí, saindo um pouco da linha Volkswagen, a Chevrolet também teve as suas. Eu vou, na verdade, colocar aqui, já que o canal é sobre Monza, nada melhor do que colocar um trecho do Jornal Nacional. É o mesmo Jornal Nacional que você tem hoje de noite, todo dia útil. O Jornal Nacional também já fazia parte da realidade brasileira, basicamente no mesmo horário, há muitos anos atrás, na verdade, desde que a TV surgiu no Brasil. E no Jornal Nacional, nosso querido Cid Moreira com o Sérgio Chapelain, no caso dessa transmissão aqui é do Sérgio Chapelain, eles estão anunciando em 1982 uma notícia interessante. Era uma novidade para a época, mas é melhor o Chapelain contando. Olha essa. Esta noite em São Paulo, o primeiro carro mundial a ser fabricado no Brasil. Isto é, um modelo que vai ser fabricado em todo o mundo. Com isto, as indústrias esperam reduzir custos e integrar a produção. Para o lançamento do Monza, a General Motors investiu, só no Brasil, 400 milhões de dólares, num projeto que levou 4 anos para ser concluído. O Monza vai concorrer na faixa dos carros médios. Sua versão a álcool é o primeiro caso de um motor totalmente idealizado para o combustível. Com 1.600 cilindradas e um tanque com capacidade para 61 litros, a versão a gasolina, segundo a GM, fará 15 km por litro andando a 80 km por hora. E a versão a álcool, uma média de 11 km por litro. O motor do Monza é produzido pela GM de São José dos Campos. Da produção, 100 mil motores serão utilizados no mercado interno e 230 mil serão exportados. E é isso. Então, quer dizer, ali surgia o Monza. Então, na verdade, o projeto do Monza. Então começou a ter um burburinho. Ali, obviamente, era uma notícia, mas depois disso, o Monza começou a fazer um certo sucesso. O Monza veio para desbancar aí, na verdade, colocar projetos novos e mais recentes do que os carros mais quadrados da década de 70. E aí, a história vai contar e os próximos episódios eu vou sempre comentando um pouquinho no nosso trecho histórico. Agora, eu também queria falar de propagandas engraçadas sobre carro. E uma forma nova, não só daquela época, mas mais recente, por exemplo, depois da virada do século. No ano 2006, por exemplo, a Inglaterra resolveu fazer uma propaganda do Honda Civic. Honda Civic 2006, aquele modelo mais revolucionário, estava sendo lançado no mundo inteiro. A realidade de carro mundial, que no Brasil começou, como vocês viram, o Sérgio Chapelain em 82 com o Monza, depois já era uma realidade. A maior parte dos carros hoje são mundiais, então é muito comum você ver modelos em várias partes do mundo. E em 2006 a Honda foi fazer também a propaganda. Então cada localidade fez o seu comercial com a cara de cada um. Então no episódio passado, por exemplo, nós colocamos a propaganda do Honda Civic 2006 no Brasil. Era aquele garoto contando passos. Tá com curiosidade, pega o episódio passado ou mais, se não me engano, 260, vou pôr aqui do lado, episódio 260, você vai ter ali esta propaganda que eu coloquei. Mas, lá no Reino Unido, por exemplo, a situação foi um pouco diferente. Eles resolveram mostrar falando do carro sem falar do carro. Essa é a magia da propaganda, basta fazer som. Mas aí também não adiantava só apenas colocar imagens do carro, ele na pista, isso é meio batido. A Inglaterra inovou. E olha que legal, saiu essa propaganda com músicos daqueles que eu não vou lembrar o nome, mas que tocam música sem instrumentos. Tem uma técnica para isso, imitando sons. Olha que legal. This is what a Honda feels like.
é isso. E aqui com a GoPro de volta, estamos aqui inaugurando mais uma semana de trajeto de Monza. Hoje é uma segunda-feira pesada aqui em São Paulo, de trânsito. Segunda-feira é um dia com bastante trânsito na cidade. Todo dia tem trânsito em São Paulo, mas segunda parece que é um pouco mais volumoso o trânsito. Então, essa aqui é uma grande avenida, são várias pistas, mas não anda. E a sorte hoje que nós estamos com o nosso querido Monza automático e pelo fato de estarmos com o automático, o trânsito não nos preocupa. Já o calor sem o ar-condicionado nos preocupa, mas a vida é dura. Então, ar-condicionado é para fracos. Ou para quem tem Monza com ar-condicionado funcionando, mas não é o caso desse que não veio nem de fábrica com ar-condicionado. Então, vamos seguir a vida nele aqui mesmo. É isso aí. Então, o que mais nós temos para falar hoje? Solta para terminar a propaganda. Eu vou colocar mais uma, que é a deste carro. Quando surgiu o Monza 88, portanto 6 anos depois daquela notícia que você acabou de ver do Jornal Nacional, olha que interessante como o Monza estava valorizado na época. Curta aí. Proprietários de todos os veículos. Atenção, proprietários de todos os veículos. Temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento o Monza 88. Obrigado. Olha aí, eu não disse? Chegamos no ato contínuo. O ato contínuo é uma expressão super antiga e que é usada para colocar, especialmente em edições de vídeo. Na verdade, ela é original de atas de condomínio, atas de reunião de clube, condomínio. Em ato contínuo, o fulano tomou a palavra e blá blá blá. Um português mais arcaico. De qualquer forma, em ato contínuo significa que dando continuidade, né? Portanto, para você que está com a bunda na cadeira aí, assistindo o nosso vídeo, é coisa de 1 segundo, mudamos o dia. Meu amigo, a Terra virou por uma volta completa. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Estamos aqui na terça-feira. Terça-feira estamos aqui novamente com o Monza automático. Estamos andando aqui novamente numa região aqui do Jardim Botânico de São Paulo. E como todo lugar aqui é trânsito, esse horário da manhã é bem normal. A vantagem aqui, o Monza automático te deixa com uma qualidade de vida muscular melhor. Como assim? Cara, você não faz esforço dirigindo. Então, você praticamente encosta o pezinho lá, dá uma andadinha, as marchas não é um problema seu. Então, isso no anda e para de um trânsito como esse que vocês estão vendo aí na frente, com tudo parado, acaba sendo uma vantagem bem interessante. Você vai mais relaxado. E ainda que esse aqui, como eu disse ontem, não tem ar-condicionado. Então, ainda assim, com o calor é um pouco mais desagradável, mas não estamos na época do verão ainda, estamos ainda numa época de inverno. Então, embora o céu esteja azul e o sol esteja bonito, passamos por um termômetro agora de rua e marca 20 graus, então sem muito drama, mas de qualquer forma veio bem. E o que nós vimos ontem? Trânsito em tudo quanto é canto, né? À noite, na verdade, voltando com esse carro para casa, aí eu acabei saindo um pouco mais tarde, 20 horas e alguma coisa, aí o trânsito, a maior parte dele já tinha se dissipado. Esse fluxo de pessoas nas cidades é muito comum. Todo mundo vai para os mesmos lugares, nos mesmos horários. Por quê? Porque o horário comercial de trabalho, ou de comércio, ou de qualquer coisa que tenha,
é o mesmo. Então, isso significa que na hora de ir embora é a mesma coisa. Então, se você se desloca um pouco para depois ou para antes, você sempre se dá bem, você ganha em tempo de trajeto. Então, a volta para casa ontem, se a ida demorou 1h15 minutos, a volta foi feita em 30 minutos. Então, essa diferença pelo mesmíssimo percurso é justamente o fator trânsito, né? Sem trânsito, basicamente, você conta com os poucos semáforos que existem. E como eu pego muitas avenidas principais, e eu sempre prefiro isso em cidades, porque quando você está trafegando por cidade num dia de trânsito, a tua chance, ainda que você esteja num trânsito pesado e está tudo travado, a tua chance de se dar bem numa via principal é melhor do que numa via pequenininha, porque a via pequenininha não tem escapatória, então ela não é dimensionada para nada. Entrou meia dúzia de carro ali, ela vai travar a rua, e basta um único ser mais lento, ele capotou todo mundo. Numa via grande, com 4 faixas e tudo, o fluxo empurra os lentos. E pode parecer besteira, mas é verdade. Se o cara começar a ficar muito lento, o outro fica sem paciência, buzina, e aí o cara já sabe que ele vai sofrer pressão. Numa rua de bairro, aí pronto, cada ser humano tem o seu tempo, né? Então isso é complicado. Filas únicas como essa que nós estamos vendo aqui, elas são sempre muito chatas. Eu dependo sempre, é um efeito cascata, né? É o delay do carro da frente. O que eu chamo de delay? Tem de tudo. Então, por exemplo, tem um cara que está mais lento, então ele está no celular, ele está aproveitando esse tempo para ficar no celular, então o trânsito começou a andar, ele demora mais, com isso ele deixou todo mundo lá atrás da mesma situação, porque enquanto ele não andar, obviamente os outros carros também não vão poder andar. Tem aquele que não está no celular, mas ele tem uma velocidade realmente de reação um pouco mais mais devagar. Então, tem os que deixam muita distância, outros que deixam pouca distância. Tem os afobados, que são aqueles que grudam na bunda do outro. Ele transfere para a direção, para a forma de condução do carro, a sua insatisfação com o trânsito. Geralmente isso, inclusive, é um mau sinal, ele dá problema, porque ele se expõe mais a risco, além de ter uma probabilidade maior de gerar um acidente, né? Porque se você começa a dirigir no limite, onde você não tem espaço para fazer isso, acelera com tudo, breque em cima, etc. Basta uma única falha no breque ou na sua atenção, vai provocar um pequeno acidente e aí para de vez o trânsito. Então, a gente percebe isso aqui em São Paulo. É uma cidade que é muito populosa, tem muito carro e tem muita moto. Muita moto. E nós, como povo brasileiro, nós somos muito assim pacientes. A gente não liga tanto. Lei é uma coisa aqui que ela é de moda, assim. Tem coisa que pega muito bem, tem coisa que não pega. Então, por exemplo, cinto de segurança. Hoje em dia não tem o que discutir. Não há ninguém que entre num carro que esqueça de colocar o cinto, porque se passar por qualquer viatura policial de trânsito em várias cidades, você vai ser multado e tem toda uma questão. Então, quer dizer, essa é uma lei que pegou pela questão da conscientização do risco que você se expõe ao não usar o cinto de segurança, e pegou pela fiscalização. Então essas duas coisas juntas tornam a vida de qualquer motorista de carro padrão. Todo mundo entra e põe o carro, não importa a classe social, é padrão. Por outro lado, motocicletas, aí já muda tudo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é aceitável, não é fiscalizado, embora pudesse. E aí ninguém sabe por quê, mas na minha teoria não é nem uma questão de conspiração, é simplesmente a partir do momento que ninguém respeita uma lei, o novo normal é não respeitar aquela lei. Isso acontece em qualquer lugar. Então, aqui, por exemplo, andar com um veículo, motocicleta, entre as faixas de rolamento, pelo Código Brasileiro de Trânsito, é proibido. Significa que se eu estou passando por uma moto entre as faixas de uma avenida, uma viatura policial poderia simplesmente pegar a placa, mandar o cara parar, aplicar a multa. Aí eu pergunto, quais foram as multas aplicadas? Poucas, provavelmente. Por quê? E por que devem ser poucas? Porque todo mundo anda. O novo normal aqui é a motocicleta, é um veículo feito para andar e se expor ao risco entre as faixas. E aí, é claro, como a lei de trânsito não era idiota, ela já pressupunha que se você estiver andando em alta velocidade, 50 por hora, 40 por hora, que para uma moto, onde você é o para-choque, é alto, entre as faixas, basta um único motorista abrir uma porta, basta um único motorista dar a seta ou não dar a seta, vai virar um acidente. Não é por outro motivo que todo dia, em qualquer noticiário desses mais rocambolescos, aqueles que trazem mais essas condições de dia a dia da cidade, crimes e tal, sempre tem um motoqueiro, sempre tem. Quer dizer, o gasto que o Estado tem
com os acidentes de moto. Estou falando gasto porque vai uma viatura da polícia, vai uma ou mais viaturas da polícia militar, vai o resgate que é gratuito. Então, quer dizer, tudo isso está custando para alguém. Para quem? Para nós que pagamos os impostos. Então, o custo dessa segurança ou dessa estrutura é feita para isso. E tudo isso por quê? Porque nós permitimos que, por exemplo, os caras que têm moto andem entre as faixas tranquilamente. Então eles se expõem ao risco, na hora que dá o problema, o Estado arca com a sua despesa. Então, isso poderia ser facilmente resolvido. Como? Primeiro, campanha de conscientização, o risco que se tem. Não é simplesmente uma questão de punição, e talvez a questão sim aí da fiscalização, como aconteceu com o cinto de segurança. Temos bons exemplos no Brasil onde isso funcionou. Então, olha, conscientiza, mas sempre tem alguém que não é conscientizável. É humano isso. Tem gente que não vai acreditar nisso. Para ele é a força da lei. Então tá bom, então não acredita, eu vou multar. Aí ele acredita. Ou pode concordar ou não concordar. Ele vai acreditar porque vai doer no bolso. Então, essa junção dessas duas ferramentas, daqui a pouco, nas novas gerações, porque essas pessoas mais antigas e mais resistentes às coisas, elas vão morrendo, como todo mundo morre. Então, conforme, e graças a Deus, a imbecilidade não é passada pelo DNA. Todo ser humano, quando nasce, mesmo sendo filho de um imbecil, ele tem a capacidade de ser um gênio. Então, de novo, idiotia não é uma capacidade, não é uma qualidade ou um defeito que é transmitido por DNA, às vezes por criação, mas mesmo assim há controvérsia. Então, nessa hora você consegue dar um passo à frente. A gente, na verdade, eu fico falando assim, parece que estou falando mal, mas é verdade, né? O mundo vem melhorando em todos os aspectos, sempre, né? Terminando aqui esse à parte, outro dia eu assisti um vídeo, Átila Yamarino, um cara, um youtuber famoso, cientista, biólogo, etc. E ele fez um vídeo que não tinha a ver exatamente com biologia, mas foi bem legal, onde ele mostrava em gráficos, portanto em números, não há contestação sobre isso, é fato, o que aconteceu com o mundo desde o momento em que a gente usou as privadas. Então o título do vídeo era justamente isso, né? Você pode parecer besteira no momento que você dá descarga num vaso sanitário, mas você não tem ideia de quantos séculos de evolução de espécie nós temos só neste ato. E ele traz desde o momento em que houve as cidades mais populosas e o ser humano se fixou em locais, né? No momento que a gente deixou de ser nômade, graças à agricultura, a gente passou a cultivar nossos próprios alimentos, então a gente não precisava mais sair à caça de alimentos. Isso fez com que a gente tivesse um problema. Todo o nosso lixo biológico, ou seja, no momento em que a gente vai ao banheiro, acabou concentrado naquela população que vive naquele lugar. E as cidades tiveram que buscar soluções para isso, graças às doenças. Então, quanto mais gente humana fazendo cocô ao mesmo tempo, se esse excremento ficar exposto, como era, inclusive ele citou leis da Inglaterra e teve lei no Rio de Janeiro também, que você poderia pegar o seu pinico e jogar na rua. Então você fazia as suas necessidades, xixi e cocô, e arremessava pela janela da sua casa na rua. Isso era normal. Aí a prefeitura teve que colocar uma lei, e aí você vai falar, já sei, proibiu que você jogasse cocô pela janela. Não, proibiu à noite, pensando que alguma pessoa poderia estar passando e tomar uma carga na cabeça. Mas durante o dia podia, era o normal da época. Obviamente isso, mais de 150 anos depois, a gente entendeu que não só isso é uma tremenda falta de educação, como é um risco biológico. Se nós ficarmos expostos aos excrementos, cólera e outras doenças que dizimaram mais que a Covid nas suas épocas, né, antes dos remédios que nós temos hoje, seria um problema. Então, a mesma coisa acontece no trânsito. Nós somos um bicho inteligente entre parênteses. É normal que a gente tenha que evoluir. Então é isso. Vou colocar um Turbo Premium entrando aqui na Avenida dos Bandeirantes, que deve estar travada como sempre. Hoje é uma terça-feira, talvez o trânsito esteja 5 ou 10% melhor que o de ontem, graças ao home base de multiempresa, mas parece que nós vamos pegar trânsito também. Por enquanto estamos a 20 minutos no trânsito, vamos ver em quanto tempo a gente chega lá.
uma vez num querido ato contínuo, dessa vez na quarta-feira, e estamos mudando de carro dessa vez, colocamos, até porque é rodízio do outro, colocamos o 500EF, como você pode ver aqui em cima, para rodar. Antes de qualquer coisa, acho que vale a pena, se você não sabe desse modelo, todo mundo sabe já desse modelo, mas de qualquer forma, segue a propaganda do Fittipaldi. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom. Entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. Muito bem. E estamos aqui, entrando na Avenida 23 de Maio, e o tema de hoje nesse trânsito, estamos aqui num dia em São Paulo crítico do ponto de vista de temperatura. Começou uma parte mais seca, dizem eles que é uma massa de ar seco. E E nessa massa de ar seco, a temperatura hoje aqui em São Paulo, em pleno inverno, vai chegar a 34 graus. E é o que parece, porque já são 9 horas da manhã, talvez, e o sol já está ardendo. Em contrapartida, daqui a 48 horas, vai mudar para 12 graus. Pois é, São Paulo tem isso. Notícias do trânsito, isso. No jornal hoje, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Trânsito aqui de São Paulo, fez uma pesquisa e disse que, comparado com 2019, portanto o mundo quando girava normal antes da pandemia, o trânsito paulista ainda está 25% menor. É isso. Se lá nos anos de 2019 a média diária de congestionamento era na faixa dos 417 quilômetros, agora estamos ainda na casa dos 300 e alguma coisa, o que dá os 25% de desconto. Ou seja, para quem acredita que tudo voltou ao normal, na verdade voltou. Do ponto de vista de vida, mas do ponto de vista de trabalho, tecnologia, muita gente trabalhando em casa, sem sombra de dúvida, não voltou. E acho que não voltará. A tendência, especialmente em centros mais urbanos, talvez seja justamente a gente não mais trabalhar presencialmente. Para falar a verdade, inclusive, não faz nenhum sentido trabalhar presencialmente hoje em dia, porque são poucas as profissões aonde você realmente precisa estar naquele local checando. A maior parte deles ainda são chefes antigos. Chefes antigos são seres humanos ainda arraigados ao passado e, portanto, ainda estão preocupados com ter que olhar os seus funcionários. Enfim, é uma visão mais dos anos 20. Mas isso vai passando com o tempo. Bom, de qualquer... Olha lá, um cadetinho GS, galera. GS 2.0. Branquinho, bonitinho. Eu até acho mais legal o GS do que o GSI, dado justamente porque ele tem carburador. Eu acho até... Antigamente eu gostava mais do GSI, agora o GS faz mais a ideia. Mas, como eu disse, carro antigo é algo que eu não comprarei novamente. Então, chega. Estamos aqui felizes com os nossos 3 exemplares Monza. Muito bem. E aí um tema hoje engraçado, né? Outro dia eu estava ouvindo isso de... Não, é que eu emprestei meu carro. Essa coisa do empréstimo do carro é um negócio engraçado, né? Ih, deu pau aí. O cara deu seta, aí o motoqueiro tá xingando. É uma senhora, coitada. Não, não é não, a senhora tem barba, então é homem. O cara saiu da primeira faixa lá. Sabe aquela hora que você vai aproveitar e não olha direito? E quase fez um strike lateral no motoqueiro. Como eu disse ontem, né? Motoqueiro aqui anda entre as faixas. Então em São Paulo você tem que tomar muito cuidado quando você vai mudar de faixa, porque ou eles não deixam, ou então a coisa fica complicada. Deixa eu passar essa Kombi aqui do lado, ó. Tava grudando um pouco na bunda, mas o SP Toalhas eu fico um pouco preocupado em ficar na frente desses caras, porque eles não têm muito a perder, né? Então vamos lá. Mas voltando aqui, empréstimo de carro. A pergunta é, por que você faz isso? Carro é um negócio muito pessoal, né? A não ser que você... É um carro que eu comprei novo aí, tem seguro, tem tudo, tem peça doidado, é pra usar. Aí, sem discussão. Mas se é um carrinho antigo, emprestar carro não é uma boa ideia, né? Primeiro porque tem que saber pra quem. Segundo que mesmo que você saiba pra quem, o cuidado que a pessoa tem é completamente diferente, a forma de dirigir é diferente. E o mais importante, né? Carros antigos não tem seguro.
nem contra ele mesmo, nem a favor dele mesmo e nem de terceiros. Então, andar com carro antigo é sempre um perigo, né? Se você tiver uma colisão, você passa a ser o culpado, se você errou, né? E se não errou, você passa a ter um problema, porque as peças não são acessíveis, então tem que tomar um cuidado. Carro antigo, especialmente em cidade, se bem que cidade e estrada, as batidas do meu carro basicamente foram em estrada, né? Então, basicamente, você precisa tomar cuidado, porque você está na rua e, portanto, tem outros carros andando e não necessariamente você vai dar sorte. Assim é a vida, é complicado. Muito bem. Olha que loucura, hoje está realmente prometendo uma temperatura mais alta, é isso. Manutenções do nosso querido automático ontem. Exato, o reloginho, o cronômetro, aquele que eu comprei na internet, vocês viram nos vídeos passados, quando eu troquei o aparelho de som dele, né? Tirei aquele Philco que já tinha uns 10, 11 anos e coloquei o Pioneer. Eu aproveitei e troquei o reloginho. Eu comprei no Mercado Livre um supostamente restaurado, a luz estava mais clarinha, tirei o original que estava funcionando, mas um pouco mais fraquinho, deixei no porta-luvas e comecei a usar, mas não deu certo, galera. Primeiro, o dígito não estava 100% do jeito que deveria, né? Tinha alguma falhinha, tinha que dar umas batidinhas, então não estava legal. E ele começou a apresentar um outro problema. Num dia de 1 hora de trânsito, tudo com ele ligado, de repente ele apagava. Esquentava alguma coisa, ele apagava. Depois, no outro dia, ligava, estava normal, mais 1 hora apagava. Então, galerinha, aposentado. Foi retirado ontem, voltou o original do carro, que embora fraquinho não dá problema. Então voltou o original lá para o automático e saiu o supostamente restaurado. Então mais uma dica aí também, né? Obviamente não vou jogar fora, ficou guardado. É algo que com algum tempo e paciência eu preciso desmontar, quem sabe eu mesmo consiga resolver. Novamente, se o cara no Mercado Livre faz isso, é porque tem um jeito de fazer. Então é uma questão de aprendizado e tempo e paciência. Então está guardado para uma próxima eventualidade. Temos, entanto, um com defeito no estoque e temos um outro que eu não faço ideia ainda, que é um reloginho com o vidrinho laranja, que era do Monza SR. Eu comprei do Antônio, mas eu não testei, então não sei nem se ele chegou a testar, se ele achou aonde, não sei. Então tá guardado isso, eu preciso um dia tirar aquele rabicho e fazer um teste, ou simplesmente engatar um 12 volts ali para ver o que acontece, para ver se ele tá bom. Então, outro ponto é esse, né? Toma cuidado com peças supostamente restauradas de Mercado Livre, tem que tomar muito cuidado. E assim, se você não gostou do que recebeu, devolva e avalie, simples assim. Porque tem muita gente que não é nem picareta, mas tem gente que é um pouco esperta demais, né? Exemplo, o cara coloca uma descrição lá na foto, ou coloca uma determinada foto, e você vai ver a foto que chega um pouquinho diferente. Então, nessa hora, devolução e avaliação. Se existe uma coisa boa no Mercado Livre, é que você não precisa brigar com ninguém, você basicamente devolve, cancela a compra, o Mercado Livre, antes de pensar, já devolveu o dinheiro, então fim de assunto. Isso quebra, te dá uma segurança muito boa, né? Outro dia eu tive uma experiência nada a ver com peça de carro, aí tem as vantagens do Mercado Livre. Lá no apartamento da praia, a válvula de descarga do vaso sanitário é ainda original do apartamento. Aquele prédio foi construído em 1967. Meu avô comprou o primeiro apartamento lá na construção, meu pai anos depois, e esse que eu tenho é o que veio do meu pai e da minha mãe, né? Então, a válvula que está lá é uma chamada Oriente, modelo Primor, 45 milímetros. Segundo pesquisas internéticas, ela foi produzida até 1980. Então, eventualmente, a cada alguns anos, isso demora bastante, ela começa a ficar fraca, dá uma engripada, e aí, obviamente, válvula de descarga é algo simples de trocar. Você compra o reparo, tira 3, 4 parafusos, obviamente fechando o registro geral, substitui e segue a vida. Então, a válvula engripou quando eu fui nesse final de semana, e aí ficar sem descarga, obviamente, é meio problemático. E eu também não queria ficar chamando encanador para trocar uma válvula de descarga, né? Trocar não, substituir o reparo. A minha sorte é que sempre, quando eu compro alguma coisa que eu sei que eu posso usar, eu nunca compro uma só, sempre vai comprar um reparo, compra 2. Não, mas você só vai usar um, mas o outro tá guardado. E foi a sorte. Há uns 10 anos, 12 anos atrás, eu havia trocado esse reparo e obviamente fiz exatamente isso, comprei 2, estava lá em cima guardadinho um novo reparo, e aí deu certo. Sábado de manhã
foi o dia de acordar, colocar uma boa música num tape deck Gradiente S96, que tem lá funcionando perfeitamente. Fiquei ouvindo uma música e peguei meu conjunto de ferramentas SATA, aqui mesmo, o mesmo que eu uso aqui no carro, que novamente eu faço propaganda descarada porque ele é caro, mas a SATA é a única corajosa que coloca na sua maleta. Garantia, 2 pontos, vitalícia. Então foi isso que eu fiz. Peguei o SATA, saquei a válvula, obviamente fui entender novamente pelo diagrama do reparo como é que colocava, não lembrava mais. Tem todo um monte de pecinhas, anéis de vedação, sistemas e tudo. E é uma obra de engenharia, né? Válvula desse momento ela funciona por sucção ou por quase vácuo. É um sistema muito diferente, muito legal. Enfim, aí coloquei e tem um aviso gigantesco lá: não lubrifique com nada. Nada de vaselina, nada disso. Então, a própria orientação. E aí, fiz tudo no padrão. Coloquei de volta, a válvula ficou perfeita. Ficou melhor do que antes dela dar problema, inclusive. Algo me disse que quando eu tinha 10 anos a menos eu fui um pouco mais afoito e eu coloquei a vaselina, péssimo. Então durou 10 anos, mas de qualquer forma troquei. E aí eu comprei de cara, eu falei, bom, vou aqui do lado numa lojinha de construção, porque agora eu tô sem estoque. Ainda que isso aqui provavelmente dure mais 10 anos, tá, eu preciso comprar todo o reparo novo, né? Então fui na lojinha de material de construção e as lojinhas de bairro hoje em dia acabaram, né? Então, puta, não tenho, só tem coisa nova. Bom, beleza. Aí, Mercado Livre. Tinha de porrada. E aí comprei um reparo, Oriente Válvula Primor. Por coincidência, a foto que aparecia na descrição da internet, no Mercado Livre, era a mesma. O mesmo fabricante de reparos do que eu havia sacado, que estava no meu estoque. Eu falei, nossa, igualzinho. Comprei isso, comprei o êmbolo novo, comprei mais peças para deixar já de reserva. E esperei aqui chegar em São Paulo. E chegou ontem. E claro, veio o reparo, tudo bonitinho, tudo certo. O único problema, já não era a mesma foto. Então, é chato isso, né? Você vai lá, vê uma foto e compra um produto. Aí chega um produto que, embora sirva e tudo bem, não é o mesmo fabricante. Então, obviamente, nesse caso aqui eu não vou devolver, né? Porque o fabricante do reparo da válvula de descarga não é algo tão importante, mas não é a mesma coisa. Então, na verdade, fala, cara, se não é isso que você está vendendo, então não é essa foto, troca a foto, né? Então, de qualquer forma, é isso que acabou acontecendo. Então, quando eu falo de carro, é a mesma coisa. Toma cuidado, já aconteceu de eu comprar peças de carro e ter que devolver. Na época da reforma, inclusive, do automático, eu comprei de um fabricante no Rio Grande do Sul, via Mercado Livre, as novas borrachas dos vidros. Como o carro foi inteirinho desmontado, eu não quis usar as borrachas originais, né? Até porque elas tinham aquele friso cromado, eu estava personalizando o carro e eu queria borrachas como essas do 500EF, que é o borrachão sem o friso cromado. Tanto no Vigia, que é o do vidro do passageiro, quanto no para-brisa. E tudo ia ser sacado, né? Foi sacado na reforma. Então, comprei borrachas novas, etc. Qual foi o problema? Quando chegou a borracha, o funileiro olhou e falou, cara, essa borracha aqui do vidro da frente, nem pensar. Ela era muito menor, embora estivesse no pacote Monza e tudo, ela era muito, muito menor do que a borracha correta. Teve que ser devolvida e comprar um novo de outro local, porque erro feio de embalagem, de fabricação e tudo. Eu acho que no caso até era de fabricação, não era nem troca de modelo, era uma fabricação errada mesmo. Enfim, acontece. Mas, ainda assim, o Mercado Livre continua sendo uma excelente opção. E é isso que eu tinha para falar hoje, nesse trânsito, que hoje tá, sinceramente, estou sentindo até que tá um pouquinho melhor do que ontem, viu? Ontem tava pior, eu já tô quase chegando ali na entradinha do antigo Detran, então, vamos ver. Trânsito bastante carregado, mas tá relativamente indo bem. Vamos nessa. E o carro um pouco bem, com temperatura, ventoinha no talo e temperatura querendo ficar para cima do meio. De novo, tá bem quente aqui em São Paulo, então esse carro ele tá reagindo a isso, né? Nos dias mais frios esse carro trabalha abaixo do meio sempre. E é isso. Vou parando por aqui, deixar um pouquinho de turbo premium e vamos até o próximo ato contínuo.
escuridão, também chamada de túnel da 23 de maio, ou Rubem Berta, como quiserem. Estamos aqui agora numa quinta-feira, é o 4º dia de Monza na semana, é isso. Vocês podem ver trânsito, podem ver aí na frente na GoPro, vocês estão vendo aí um trânsito um pouco mais fluido. Quinta-feira, aparentemente, tem um trânsito um pouco menor. Vamos ver há quanto tempo estou aqui. 35 minutos no trânsito. E estou um pouquinho além da metade do caminho, então acho que em 50 minutos hoje farei o trajeto de 15 quilômetros, é isso. Enfim, e estamos aqui a bordo, como você vê aqui em cima, sempre o automático. Então usamos aqui ontem o 500EF, era rodízio urbano deste carro. Carros de placa com a placa final número 5 não podem circular às quartas-feiras aqui em São Paulo. E hoje, às quintas-feiras, os de placas com os finais 7 e 8. Então hoje, mesmo que eu quisesse, o CCV não poderia trafegar, dado que ele é placa 8. E amanhã? Amanhã, sexta-feira, quem não pode é o 500EF, dado que ele é placa 0. E amanhã, sexta-feira, é o dia das placas 9 e 0. Isso aqui é uma medida criada na década de 90 e a ideia naquele momento tinha a ver com poluição. A questão hoje é, se liberar o rodízio, duas coisas acontecem. A primeira delas é que a prefeitura deixa de arrecadar um monte de multas, porque afinal de contas todos os radares inteligentes aqui em São Paulo, não só os agentes de trânsito, né, eles também ficam em pontos estratégicos e é normal você vê-los mudando de região, às vezes atrás de uma árvore, às vezes atrás de um outro local, passa um tempo eles mudam de posição, então parece que há um rodízio para surpreender motoristas no centro expandido, como se chama aqui, que é o local onde o rodízio fica valendo. Na verdade, em quase todas as faixas principais de São Paulo chama-se centro expandido, né? Onde você não tem rodízio, são nas ruas muito de bairros afastados e tudo, e aí também ninguém trafega por lá, não faria sentido. Então, o objetivo maior aqui é realmente, número 1, diminuir a quantidade da frota na rua. Isso é bem discutível, porque a maior parte das pessoas, não sei se estou dizendo besteira aqui, não sei se a maior parte, mas uma grande parcela das pessoas tem outro carro. E geralmente quando você vai escolher o carro, você já escolhe o final da placa diferente do carro que você já tem. Então com isso você se libera do rodízio. Mas eu acho que o que está por trás dessa medida mesmo não é tanto a questão da mobilidade, é mais a questão da receita. Eu não tenho números disso, mas eu gostaria de saber, não sei se nos portais da transparência, etc., a gente teria acesso a isso. Quanto que a prefeitura, do total de multas aplicadas aqui na cidade de São Paulo, qual seria o percentual de contribuição somente das multas de rodízio? Tanto as feitas pelos agentes de trânsito, quanto pelos radares fixos que leem a placa e já emitem a foto e a multa. Não sei dizer, mas acho eu que não deve ser pouca coisa. Então, rodízio também pode ser uma grande fonte de receita municipal. E ao mesmo tempo, se você compra um outro carro e paga novas taxas, também é uma outra receita. Você tem que sustentar um outro veículo. Então, não sei se é exatamente esse o modelo. Esse é um tema que é, digamos assim, polêmico aqui em São Paulo. Ninguém toca no assunto, entra político, sai político e absolutamente ninguém. É uma coisa que já existe assim, naturalmente, né? E só na cidade de São Paulo. Embora seja a cidade, obviamente, mais populosa aí do estado, com a maior frota, mas, enfim, há discussões, né? Hoje em dia, agora tem umas leis novas, né? Então, por exemplo, se você está indo com um carro elétrico, até porque o argumento principal era a poluição, então o carro elétrico não polui. Se não polui, nada mais justo que isentá-lo do rodízio. Então, veículos de entrega, algumas coisas assim estão liberados. Os carros elétricos agora também estão liberados. Então, eu não sei do que a prefeitura vai arrecadar dinheiro nos próximos anos, porque conforme for aumentando a participação dentro da nossa pizza de proprietários de veículo de carros elétricos, teoricamente você vai começar a perder receita de multa de rodízio. Então, não sei como é que vai ser. Acho que, se a gente bem conhece o poder público, e dado que é mais fácil aumentar impostos
e é mais fácil cobrar taxas novas do que ser um mecanismo de Estado eficiente, como se fosse uma empresa privada, né? Aonde se você não é eficiente, você dá prejuízo. Simples assim. O mercado privado, ele é soberano nesse assunto, né? Empresa que não dá dinheiro, dá prejuízo. Ou o dono sustenta por um tempo ou fecha. Simples assim. O Estado não. O Estado que não der dinheiro, basicamente tem o recurso de aumenta imposto e os habitantes daquele Estado passam a sacolinha. É um pouco mais, sabe, filme da Idade Média, quando o rei determinava que agora eu vou cobrar mais impostos? É a mesma coisa. Não muda nada nesse aspecto. O governo emite uma nova regra, emite esse imposto, aumenta outro e continua sustentando o seu estado, ainda que ele seja ineficiente. Então, mesmo que você tenha uma prefeitura eficiente ou ineficiente, o fato é que a população vai pagar por isso da mesma forma. É esse o nosso ponto. Mas é isso. Estamos aqui agora entrando perto do Detran. Essa aqui é sempre a passagem crítica, né? Lembrando, a gente está saindo aqui da 4ª faixa, vamos cruzar uma faixa do meio aqui, mais uma outra e mais uma outra. Então, nós temos que ir para o outro lado. Para quê? Para dar passagem para as pessoas que estão vindo lá da região da Sena Madureira, descendo da Vila Mariana, que vão cruzar essa faixa de quem está vindo daqui da área do Brooklyn, Campo Belo, e vão em direção ao centro de São Paulo pela Avenida Rubem Berta, ou aqui já passa a se chamar 23 de maio. Esse cara da Land Rover, ele é meio enrolado. Errei a faixa hoje, fiquei conversando, agora eu vou ter que fazer um trajeto um pouquinho mais suicida, a não ser que eu consiga entrar. Bom, ganhei uma faixa aqui já. Ganhei uma. Aonde a Land Rover está ali, não é permitido. Então aquele carro Nissan e a Land Rover estão irregulares, tá? Por quê? Essa é uma placa destinada somente a táxis e ônibus. Ela só passa a ter a faixa que não é contínua lá na frente, daqui uns 50 metros. Esse pessoal tá ilegal aqui na faixa. Então, às vezes, isso não dá em nada, como hoje, né? Não está acontecendo nada, então a pessoa pode andar irregularmente, mas ele atrapalha a circulação do ônibus, como você acaba de ver. E muitas vezes, naqueles rodízios da CET, tem algum fiscal por aqui, e aí, se a pessoa for desatenta, vai tomar uma multa por invadir faixa de ônibus. Então, ó, aqui tá certo, é um táxi. Ó, mais um que tá vindo errado aqui atrás, ó. Esse Toyota errado, mais um errado, vamos ver se é táxi. Não, também não é. Motoqueiro também tá errado. E finalmente vem um táxi. Ó, aqui começa a faixa zebrada, a faixa intermitente, e eu já posso agora migrar de faixa. Agora temos que esperar um pouquinho, vamos migrar pela última vez de faixa, porque a primeira lá já é para veículos tipo ônibus. Então vamos para cá. Pronto, agora a gente chegou onde a gente queria. Basicamente essa é a faixa que você pode seguir reto. Vai passar pela ponte por cima da 23 e depois entrar na região do Círculo Militar. E aí a gente sai desse trânsito aqui da Avenida Brasil. Muito bem. Bom, galera, se aproximando do final da semana, hoje uma temperatura vai bater os 32 graus aqui em São Paulo. Estamos num veranico em pleno inverno, umidade do ar em torno de 15%. Significa que muita gente aqui está recomendando que você ou não saia de casa, ou leve muita água, etc. Porque o nível de poeira aqui está muito grande. Mas tudo muda. No litoral hoje já começa a chuva, isso a 70, 80 quilômetros daqui. E parece que até o final do dia as temperaturas tendem a despencar aqui na cidade, a umidade começa, chegam as nuvens e amanhã a previsão é de chuva o dia inteiro, com temperaturas caindo mais ou menos 11 graus. Então, de 34 graus nós vamos para uns 23 graus amanhã. No sábado e domingo a previsão é menor ainda, em torno de 22 graus, 21 graus. E finalmente a mínima na segunda-feira aqui prevista, continua com a previsão, é de 12 graus. E aí nós voltamos a ter umidade e voltamos a ter uma cara de inverno. E é isso. Vamos ver aqui mais pra frente um pouquinho, olha lá. Aqui todo mundo que já entrou, todo mundo que... Aqui as coisas começam a ficar mais tranquilas no trânsito. Tem mais uma entradinha próxima ali na frente da galera saindo da faixa errada, tentando invadir a Avenida Brasil. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, mas tudo certo. Olha lá. Aqui é um farol que tende a ser bem civilizado, porque é um cruzamento muito importante, com muito movimento e sempre tem policial. Então aqui o pessoal já conhece, tende a andar mais de forma civilizada. Eu vou terminando por aqui e vamos para o nosso último dia. Amanhã não sabemos
mas provavelmente iremos andar com este aqui novamente. Talvez eu pegue estrada para o litoral nesse final de semana com esse carro aqui, para meio que fazer circular o ar pelo segundo estágio do 3E na estrada. Vamos que vamos. E aqueles 45 minutos que eu falei, na verdade se traduziram em 1 hora e 5 minutos, mas chegamos. É isso, o automático veio bem, não esquentando muito, veio na dele. O sol é que tá a fogo. Mas aqui estamos no segundo subsolo, fresquinho, e assim ele vai ficar até a hora de ir embora. Vamos nessa. E terminando o nosso ato contínuo. Olha a merda, olha a merda. Ciclista de um lado, motociclista do outro, um carro vermelho atrás, como você pode ver na GoPro. Solte a GoPro, a GoPro é a nossa amiga de retaguarda. O cara, volto a dizer, parece besteira e não é. Em breve, todos os veículos terão filmagem 24 horas por dia. Ligou, tá filmando. Deveria ser lei, deveria ser, se desativar, multa. E sinal de Wi-Fi, perdeu o sinal em algumas regiões metropolitanas, multa. Por quê? Para garantir que o motorista não vai fazer besteira. Você já imaginou? Pensa assim, a teoria é a mesma. Se você vai ter uma casa, você coloca uma câmera por questão de segurança. Aquela imagem muitas vezes ou inibe ou mostra o que está acontecendo. Se você vai cuidar do seu cachorrinho em casa, você deixa uma câmera de segurança, acessa pelo celular e por aí vai, para ver como é que tá. Isso com criança pequena no quarto e por aí vai. Quando você é policial e anda com uma câmera no peito, significa que aquilo é uma proteção para o policial. Bom policial não tem medo de câmera, ele está agindo dentro da lei. Quando ele filma alguma coisa que está acontecendo, ele pode até demonstrar, num caso extremo, que a reação letal que ele teve era proporcional àquilo que o bandido fez. Portanto, tranquilo. Aonde ele se ferra? Quando ele abusa da autoridade e faz besteira, e aí também está gravado. Então, câmeras e o fato da gente conseguir hoje acompanhar a custo baixo qualquer coisa ao vivo, sem dúvida, é um ganho para a humanidade. Bom, dito isso, eu tenho 2 assuntos para falar de hoje. Uma da BYD e o outro é que, na minha opinião, os veículos já deveriam, a partir de daqui a 2 anos, vai ficar ainda mais barato, nas regiões metropolitanas, câmera veicular, vários fabricantes de repente homologados, você instala e você tem que ter um sinal, alguma coisa. Significa o quê? Que dentro do trânsito urbano, em regiões muito populosas, você é obrigado a filmar a frente e a traseira do veículo. Eu garanto que muito trabalho policial, muito custo policial, muito custo com seguradora, além de eventuais esclarecimentos quando ocorrem batidas e por aí vai, seriam minimizados. O custo seria menor. Por quê? Tá filmado, não tem argumento, não há argumento. A gente hoje, quando você tem uma situação de um acidente, por exemplo, fulano aconteceu tal coisa, fulano não sei o que lá, e aí bateu, e aí não sei o que, quem tá certo, quem tá errado. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Quando, obviamente, a situação é clara, mas em algumas situações, mas quem que entrou, quem que não entrou, e por aí vai. Com a câmera, acabou o problema, acabou o problema. Não precisa falar nada, não precisa nem argumentar, precisa falar só bom dia, aperta o play e vê o que acontece. Acabou. E aí nessa hora, é que nem o VAR no futebol, mais um exemplo, né? Tá com dúvida, câmera, acabou o problema, né? No tênis e no vôlei, isso já é comum, né? A bola caiu dentro ou caiu fora? Câmera, caiu dentro. Acabou a discussão, sem conversa, não tem choro, não tem nhenhenhé, não tem nada, né? A gente como ser humano, a gente pode se enganar na nossa percepção, isso é muito comum. Qualquer estudo básico de psicologia mostra que é muito fácil a gente se enganar com os nossos sentidos, a gente julgar que viu alguma coisa que de fato a gente não viu. Então, câmera resolve o problema.
E no carro, na minha opinião, é a mesma coisa. Filmou, acabou. Tô dizendo isso porque a GoPro ali atrás, você tá vendo aqui na imagem, é um santo remédio. É impressionante como ainda hoje, onde os carros não tem câmera, você tá andando aqui, um cara vem, ele gruda na tua bunda, imprudente, e aí o que acontece? Daqui a pouco ele vê a luzinha piscando, mantém distância. Mantém distância porque se eu errar não tem conversa. Tá gravado, inclusive com a sua placa. Então não tem conversa. Então é isso aí. Mas falando de câmera, nesse último dia, sexta-feira, e graças a Deus o tempo mudou. Significa que vocês estão vendo esse nubladinho, já está nos seus 18, 17 graus aqui em São Paulo, e o final de semana promete o quê? Bom, frio e feijoada, é isso que nós vamos fazer. Então hoje à noite, na nossa última perna de semana, andamos 5 dias de Monza, de segunda a sexta, e hoje à noite vamos novamente de Monza para o litoral de São Paulo, é isso, e aí ele vai ficar guardadinho. Viagem deste final de semana, muito provavelmente automático. O automático ele rodou 2 vezes na semana e mais essa viagem de hoje. Por quê? Porque na outra semana nós já temos um Projeto Curitiba. Projeto Curitiba dessa vez, pelo rodízio natural dos carros, será feito com 500 EF. Né? Então, esse aqui já foi da última vez. Na verdade, a última vez foi o Logan, a penúltima foi esse, o automático foi na antepenúltima. Então agora é a vez do 500 EF. É isso aí. Esse aqui estamos a bordo, como você pode ver aqui, o logotipo dessa vez colorido, CCV, exatamente. É o nome de uma concessionária que ainda existe na região de Curitiba. Já falei bastante sobre isso nos vídeos anteriores, aonde esse carro foi comprado em dezembro de 1985. Pois bem, e estamos indo na sexta-feira com o CCV, por quê? Porque não é rodízio dele. O 500F não pode rodar hoje, o automático já rodou ontem e já rodará à noite indo para o litoral, onde nós vamos apertar o acelerador bastante para abrir na base do vácuo o segundo estágio do carburador 3E e, portanto, fluir a gasolina e limpar tudo ali. Então é uma missão de limpeza que inclusive nós vamos ter que fazer hoje à noite. Então hoje vamos trabalhar com o querido CCV. Muito bem. E ontem, falando de câmera, indo com o automático, eu não sei se a imagem pegou, eu acho que não, já tinha terminado de falar. Eu estava na rua Estados Unidos, que é uma rua sempre movimentada ali na região dos Jardins. Tem sempre muitos faróis, ela tem 3 pistas, mas ela é bem chata. Chata do ponto de vista de muito movimento. E aí não teve dúvida. O que acabou acontecendo? Um louco no trânsito, louco, um alucinado, dirigindo que nem maluco, tirando fina dos carros, passando de um lado para o outro, enfim, sabe aquele cara que parece estar fugindo da polícia? Era mais ou menos isso, esse cara dirigindo. Eu não vi a cara do cidadão, mas de qualquer forma, era um cara estranho dirigindo. Ó. E nessa que ele estava dirigindo, eu falei, puta, que maluco, eu reparei que era um carro diferente, era o famoso Dolphin, é aquele que dominou tudo. Dolphin é o carro médio da nossa querida BYD, aquela que vai ter uma certa liderança aqui no mercado automotivo. Então a BYD, carros elétricos, o Dolphin é o seu lançamento, equivalente a um mini SUV ou na categoria de um carro médio, hatch, Sandero e por aí vai, com vários opcionais, show de bola de decoração interior, qualidade de materiais, conforme a revista 4 Rodas já avaliou, tanto no seu canal do YouTube quanto na sua revista. Então o Dolphin entra para balançar todos os pilares dos preços do mercado brasileiro. E já conseguiu. Ontem à noite, por exemplo, já estava vendo o primeiro elétrico da Caoa Chery ao preço de R$129 mil. E o Dolphin sai com 20 mil mais caro. Então, ele bate de longe, em termos de espaço e conforto, o Kwid, também na faixa dos 140 e poucos mil. E agora, as montadoras, tanto a Jaque quanto a Renault, terão que se reposicionar ou ficarão com seus estoques encalhadinhos. E isso é uma maravilha, porque significa que nós temos finalmente concorrência em carro elétrico quase popular. Não é popular ainda porque os preços em todos os carros estão pela hora da morte. De qualquer forma, muito legal que isso aconteceu. E o Dolphin, que não vou ficar elogiando aqui o carro, é uma proposta fantástica. A BYD trabalha com eletricidade há tempo, já fornece inclusive ônibus e tudo para São Paulo. Então está já passou do momento de prova. Hi, BYD. Ligar o ar-condicionado. BYD.
BYD Dolphin. Elétrico pra curtir, divertido pra conectar. Mas o fato é que o louco dirigindo ontem era um Dolphin da BYD. O que ele esqueceu é que o carro estava inteirinho adesivado com todos os telefones em letras gigantes. Letras não, em números gigantes. E aí, claro, em algum momento que eu consegui parar no farol, saquei meu querido celular, como qualquer um tem, e fotografei o carro com a sua placa traseira e com a sua... solta a foto aqui do lado. Com a sua placa traseira e também com o telefone. E eu falei, vou ligar. Não sabia de quem era esse telefone, mas imaginei que fosse um carro de teste, alguma coisa assim. E chegando no trabalho, eu vi que aquele telefone era um WhatsApp e acionei. E cara, que surpresa agradável. O telefone era da BYD, conta comercial da BYD. Entrei em contato falando um oi e falei, olha, quero fazer uma reclamação. E aí fiz uma reclamação, olha, condução completamente imprudente de quem estava no volante. Faço a ideia se é funcionário de vocês, o que é, mas... até acho que eu consegui pegar com a minha GoPro, mas imprudente, maluco, dirigindo um carro elétrico numa rua de grande movimento, quase provocando acidentes. Ele quase bateu realmente em 2, 3 carros, nesse tira com tudo que ele fazia ali. Maluco. E aí eu coloquei educadamente isso. Outra coisa, né? Você não precisa brigar com as pessoas, né? Então coloquei educadamente. Uma frase mais forte que eu usei falou assim: eletrificação não pode ser sinônimo de burrice ao volante, porque cometer aquilo que ele estava fazendo é burrice ao volante. Vai provocar um acidente, pra quê? Pra nada, porque o bobinho queria andar esportivamente onde não é. Vai pra pista, nem enche o saco, então. Pois bem, e aí, surpresa, a BYD retornou pedindo desculpas pelo ocorrido, passando o caso internamente e depois dando uma posição de que aquele cidadão dirigindo não era nem um funcionário da BYD, era na prática um cliente. O cliente deixou um outro carro lá, não sei se para uma revisão, alguma coisa, e a concessionária emprestou aquele carro, e ele estava fazendo loucuras com um carro que não era dele. Mas a BYD também colocou que o cliente seria posicionado e que todo cliente, quando sai com um carro da loja, ele assina um termo, uma espécie de uma norma de conduta, dizendo que, embora o carro não seja dele, que ele obviamente vai cumprir com as leis de trânsito, etc, sob pena, inclusive, de ter que ressarcir possíveis danos, não só ao veículo, a terceiros, e também caso tenha multas ou alguma coisa assim. Então, obviamente eu não estou dentro da BYD dos Jardins, que é a concessionária provavelmente proprietária daquele veículo, para garantir que eles farão isso. Mas, no mínimo, é uma questão de bom senso o que a moça respondeu. Enfim, gostei do atendimento da BYD. Já começou com uma boa impressão. Com a segunda boa impressão. A primeira foi o veículo que eles lançaram e a segunda foi o atendimento, mesmo para quem não é cliente e para quem simplesmente estava reportando um maluco dirigindo um carro com a marca deles, né? Afinal de contas, você está dirigindo um carro com a marca dos outros. Precisa ser muito inteligente mesmo para fazer besteira com um número desse tamanho no seu gravado, adesivado no seu carro, né? Precisa ser gênio mesmo. Mas enfim, temos gênios no mundo, né? É assim que acontece. Então, legal. Não teria conseguido nada se não fosse a câmera. É isso. Então é isso, galera. E estamos aqui agora onde? Na Avenida Bandeirantes, né? Pô, eu tô do lado de uma loja, infelizmente vocês não vão conseguir ver, talvez na GoPro descendo. É uma loja de móveis que existe há mais de 10 anos que eu passo aqui. E esse cara tem um Ômega 2.2 antigo, verde metálico, não sei que cor é essa, e um Monza Tubarão, que eu não sei que não é, talvez 92, não sei. Esse cara tinha 3 carros, todos abandonados aqui, fica na porta da loja, você vê que é do dono da loja, talvez a GoPro pegue. O Monzinha já tá repintado, sei lá de que jeito, meio vinho, tá meio feinho, mas esse carro tá parado aí há pelo menos 10 anos, esses 2 carros, e ele limpa, ele passa pano, limpa de manhã, porque a loja acho que é do proprietário, mas é engraçado que fica aí e não acontece nada. O outro Monza, que era um Monza quadrado, ficavam 3 carros, ele vendeu, ou deu, sei lá o que ele fez, mas o carro sumiu. Talvez a GoPro pegue, não sei se vai conseguir. Enfim, e é isso. Então, no caminho aqui, talvez alguma imagem. A imagem da GoPro vai ficar lá, porque agora tá atrás, eu não consigo desligar. Mas eu vou terminando aqui a transmissão, falo de lá. É isso. Enquanto o mundo perde a forma, eu te encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou ser.
mais alto, Deus.